A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Cristã no Brasil. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações e testemunhos e notícias. Irmãos, Cangaíba, ancião Eber, do Ronda Alta, Rio Grande do Sul, abril de 2026. Isaías, capítulo 28. Nessa pregação, assim que acabar essa pregação, tem um testemunho desse ancião de Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Testemunho de muita fé, né, irmãos? E testemunho que o servo de Deus conta o que Deus fez, né? Obras lindas na sua vida, né? Mas vamos ficar com essa pregação de 14 minutos, onde Deus desceu com sua presença e falou com as nossas almas, né, irmãos? Vamos então, na mesma comunhão, querido, na mesma comunhão, deixa aí os seus pedidos de orações, né? Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir? Vamos lá. Se todos encontraram, vemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, e isso te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Até aqui, irmãos. O Senhor trouxe até aqui. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, isso aqui foi uma obra maravilhosa. Ezequias era um rei. Bendito seja o Senhor. Temente o Senhor. Temente o Senhor. Procurava fazer aquilo que era reto. Irmãos, teve diversos outros reis, irmãos, que tiveram grandes dificuldades, porque se corromperam, irmãos. Bendito seja o Senhor, com os falsos deuses, com as idolatrias, com os enganos. Bendito seja o Senhor, aleluia. Fazia aquilo que não era reto diante do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, bendito seja o Senhor. Temos livre-arbítrio em tudo daquilo que nós fizemos. Bendito seja o Senhor. Porém, daquilo que plantamos é daquilo que nós colhemos. Bendito seja o Senhor. E Ezequias, irmãos, bendito seja o Senhor, como foi lido aqui. Ele estava bem e a enfermidade o tomou. Glória a Deus. Ele não modificou por causa da enfermidade. Glória ao Senhor. Porque no tempo que ele estava bem, ele já temia o Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Fez uma oração com sinceridade. Senhor, aleluia. Procurei fazer aquilo que era reto diante da tua presença. Senhor, te servir com um coração sincero. Glória a Deus. Agora, se tu queres, Senhor, aleluia, tu pode me dar vida. Bendito seja o Senhor, irmãos.
Aleluia, observa só, a nossa vida está escondida com Cristo. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Santo Senhor. Aleluia, claro, irmãos, claro que valorizamos. Bendito seja o Senhor. Aleluia, o parecer de um profissional, seja na área que for. Glória ao Senhor. Aleluia, a palavra dele tem grande valia. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus está acima de todo nome, está acima de toda assinatura, está acima de qualquer prontuário, está acima de qualquer exame. Glória a Deus às alturas, Santo Senhor, que aquilo que Deus faz com perfeição. Pode um homem fechar uma porta e Deus quiser abrir, a porta se abrirá. E pode um homem abrir a porta e se Deus fechar, aleluia, a porta ficará fechada. Glória a Deus nas alturas. Então te diz o Senhor, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto tu faz, enquanto tu anda, enquanto, aleluia, tu tem condição. Serve o Senhor, que a tua recompensa está ali na frente. Serve ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nos dias atuais, vemos os jovens e parece que nunca vai chegar na velhice. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Santo Senhor. Mas os dias passam como um conto ligeiro. Glória a Deus. Aleluia, Santo Senhor. E Ezequias, irmãos, um rei, aleluia, que teve prazer em servir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Santo Senhor. E o Senhor falou com ele, falou, nessa oração o Senhor despertou o profeta. Diz numa outra passagem, irmãos, que não deu tempo do profeta sair, irmãos, do palácio. O profeta teve que voltar, porque a voz do Senhor falou com o profeta. Falou, volta atrás, fala para ele que eu ouvi a oração dele. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, do Senhor ninguém engana. Não tem como enganar o Senhor nosso Deus. Por isso que é muito bom, irmãos, bendito seja o Senhor. Tudo que nós fizermos, fazer, irmãos, com sinceridade diante de Deus. Glória ao Senhor. E na sinceridade Ezequias mexeu com os céus. E o profeta voltou, falou, Ezequias, o Senhor Deus mandou te anunciar. Glória a Deus. Aleluia, que o Senhor revogou a sua própria palavra. Glória ao Senhor. Aleluia, ele tinha anunciado que era morte. Aleluia, Santo Senhor, mas te diz o Senhor acrescentará aos teus dias 15 anos. Aleluia, Santo Senhor. E para que você não fique com dúvida, na outra passagem diz, tu pode escolher. Quer que o relógio de acaso adiante 10 graus, ou quer que ele volte 10 graus? Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, o adiantar é o natural da vida. Bendito seja o Senhor, é o ciclo. Glória ao Senhor, né? Bendito seja Deus. Ele falou, eu quero que volte 10 graus. Glória a Deus. Aleluia, Santo Senhor. E o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Glória a Deus às alturas. Aleluia, o sol voltou. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Santo Senhor. Diz a ciência que não tem como voltar, mas quando Deus quer, irmãos, aleluia, o sol volta atrás. Aleluia, o sol para, a lua para, tudo para diante da ordenança do Senhor nosso Deus, porque Ele é Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, bendito seja Deus. Essa obra, irmãos, eu fiz até um propósito de não contar mais, irmãos. Bendito seja o Senhor. Mas o Senhor trouxe para mim contar, irmãos, durante a palavra. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o Senhor me dá a graça de atender uma cidadezinha por nome de Constantina. Está 30 quilômetros da minha casa, sendo 22 de chão. Mas chão ruim mesmo, irmãos. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Um certo dia, o Senhor abençoou o santo culto. Aqui nós estamos vendo essa maravilhosa orquestra.
é a Irmandade que canta de uma forma maravilhosa. Lá tem 12 batizados, irmãos. Bendito seja o Senhor, é início de obra. Lá não tem nenhum músico. Quando Deus prepara de um músico ir, é toda a Irmandade levantando para agradecer a Deus que Deus preparou um músico, um organista. Bendito seja o Senhor. Aleluia, santo Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus que nesse dia, nesse culto, aleluia, teve um pedido de batismo. O Senhor fez um movimento muito bonito. Ao término fizemos uma visita, glória a Deus. E ficou um pouco tarde, retornando, irmãos, para minha casa, aleluia, na estrada de chão, irmãos. A gente conhece cada curva daquele lugar, aleluia. Daqui a pouco tem um problema no meu carro, aleluia, santo Senhor, eu não entendo da parte mecânica. Eu falei para minha esposa, irmãos, faltava ainda 7 quilômetros de chão, irmãos. Bendito seja Deus, gritando do céu. Será que dá para a gente ir assim mesmo? Aleluia, santo Senhor. Falei, vamos, porque se a gente for chamar um guincho, aqui nem celular não pega. Se a gente for chamar um guincho, essas horas da noite vai ser mais caro molho que o peixe. Eu falei, vamos com Deus. Ela falou, vamos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo Senhor. Irmãos, eu lembro de engatar a primeira. Não lembro de engatar a segunda. Bendito seja o Senhor. E quando eu engatei a primeira, irmãos, que eu comecei a andar, minha esposa deu um grito. Falou, Heber, aonde que nós estamos? Bendito seja o Senhor. Eu gritei para ela, gritando, o Senhor nos trasladou. Da onde nós estávamos, Deus nos colocou no tempo da cidade. Aleluia, te anuncio, Senhor, por essa palavra. Da guerra que tu veio aqui nesse santo culto, Deus te tirará da condição que tu entrou. Aleluia, o Senhor te defenderá. Voltar tem como? Trasladar tem como? Aleluia, para o Senhor tudo é possível. Aleluia, oh Ezequias de Deus, creia na palavra e a palavra te ajudará. E o profeta já fez um anúncio maravilhoso para Ezequias. Falou, e outra coisa, aleluia, o rei Senaqueribe da Síria vai se levantar contra ti, bendito seja o Senhor, aleluia, mas eu te defenderei, glória a Deus, aleluia, irmãos, aleluia. E esse rei, irmãos, glória a Deus, seu exército era muito mais forte, muito mais numeroso, tinha ferramenta, equipamento, irmãos, para destruir, aleluia, santo Senhor, o exército de Ezequias, bendito seja o Senhor. Mas para poder trazer, irmãos, tristeza para o povo, começaram a anunciar para o povo, falou, vocês podem se preparar, aleluia, que Senaqueribe já destruiu todas as nações, da onde ele passou, e a próxima é vocês. Glória a Deus às alturas, santo Senhor, a promessa de Deus se cumprindo, glória a Deus, aleluia, santo Senhor. Não era a força de Ezequias e nem a força do exército, era a força do Deus vivo, todo-poderoso. E te diz o Senhor, aleluia, essa força te acompanhará. Glória a Deus, aleluia, tu entrou por um caminho. Glória a Deus, aleluia. Teu nome. Até aqui tua vida veio de uma forma. Irmãos, não é porque o homem está aqui, não, irmãos, é por causa da palavra. Glória a Deus. Aqui, irmãos, o homem não é nada, o Senhor é tudo. Glória a Deus às alturas. Se o Senhor se afastar de nós, irmãos, bendito seja o Senhor. Entregamos nossos anos a cruéis. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E te diz o Senhor por essa palavra. Aleluia. Hoje começa o Senhor uma história que ainda tu não conhece na tua própria vida. Glória a Deus às alturas, santo Senhor. Até aqui tu serviu de espetáculo para o teu adversário. Te diz o Senhor, Deus modificará todas as coisas. Glória a Deus às alturas. Haverá daqui para frente a força do Senhor te acompanhando. Senhor, aleluia.
Aleluia. Te diz o Senhor por essa palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Essa palavra vem como uma higienização, irmãos. Glória a Deus. O próprio Senhor falou que profeta na sua pátria não tem honra. Glória a Deus às alturas. Quanto conselho, irmãos, é o que o Senhor está trazendo. Glória a Deus. Quanto conselho de pai e mãe parece que para nos ouvidos. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas te diz o Senhor por essa palavra. A palavra. Aleluia. Está indo na tua frente. Está limpando os ouvidos dos teus filhos. Está limpando, glória a Deus. Está limpando os corações. Está tirando as amarguras, os rancores. Glória a Deus, às alturas. O Senhor está preparando o caminho. Glória a Deus, às alturas. Haverá festa. Haverá banquete dentro da tua casa. Haverá uma palavra de salvação. Essa é a palavra de Deus. Seja louvado. Culto maravilhoso, né, irmãos? Cangaíba, Ancião, Éber, Ronda Alta, Mato Grosso do Sul. Irmãos, nós vamos colocar aqui agora os testemunhos dos irmãos. Isso mesmo. Olha só que coisa linda esse testemunho, irmãos. Preste atenção. Irmãos, eu dou graças a Deus, o Senhor fez bonitas obras. Dou graças a Deus, o Senhor preparou e conheceu uma moça do estado do Paraná. Nos casamos, vimos a bondade e a misericórdia do Senhor. Uma mulher que não podia gerar, hoje tem 3 filhos. Irmãos, dou graças a Deus, irmãos, bendito seja o Senhor. E no ano de 2012, o Senhor nos enviou para o estado do Rio Grande do Sul, irmãos. Glória a Deus nas alturas, um lugar que eu nunca imaginei ir. O Senhor preparou de nós estarmos no dia de hoje. Irmãos, o nome da cidade é a cidade de Ronda Alta.
Irmãos, quando chegamos, tinha 3 batizados e os 3 estavam parados. Irmãos, bendito seja o Senhor. Aleluia. Teve dia, irmãos, bendito seja o Senhor, com desespero me tomar. Aleluia. Eu no volante do carro e começar a chorar. Senhor, não tem ninguém nesse lugar para me saudar com a paz de Deus. Bendito seja o Senhor. E de repente uma testemunhada, que até hoje é testemunhada, ela bateu no vidro do meu carro e fez: a paz de Deus, irmão, glória a Deus. Aquela angústia foi embora. Bendito seja o Senhor. Eu dou graças a Deus, irmãos, que naquele lugar o Senhor tem nos abençoado. Bendito seja o Senhor. No início, nossos banquinhos eram de ripa. Bendito seja o Senhor. Uma igrejinha, além de bem pequenina, irmãos, tinha um lado que separava, irmãos, o salão seria o principal, que era bem pequenininho, e o arco era grandinho. Bendito seja o Senhor, irmãos. E a gente olhava para aqueles bancos, irmãos, tudo vazio, uma angústia nos tomava. Então saía eu e a minha família de porta em porta no bairro da congregação. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viemos falar do amor de Deus. Uns nos recebiam bem, outros não tão bem, mas eu dou graças a Deus, irmãos. Bendito seja o Senhor, que o Senhor foi fazendo obra naquele lugar. Eu dou graças a Deus, irmãos, que um certo dia visitando o irmão de uma outra denominação, ele nos atendeu muito bem, fez algumas perguntas, pediu para que nós voltássemos outras vezes, e passei algumas vezes, e um certo dia ele fez assim: falou: irmão, é o seguinte, eu quero conversar acerca da doutrina, o porquê, se eu já sou batizado na denominação que eu frequento, por que eu tenho que batizar para mim fazer parte da congregação? Ele foi perguntando por que do batismo, por que da Santa Ceia, ele foi fazendo inúmeras perguntas, eu fui respondendo: bendito seja o Senhor. E naquele dia ele fez: irmão, então tá bom, hoje tem culto na minha igreja. Se meu pastor falar que o irmão está certo, eu passo para a tua igreja. Mas se meu pastor falar que o irmão está errado, eu permaneço na minha igreja. Eu pensei, falei: capaz que o pastor dele vai dar o braço a torcer. Bendito seja o Senhor. Eu falei: irmão Antônio, o que o irmão necessita, Deus permitirá que saia da boca do seu pastor. Irmãos, eu dou graças a Deus. Aleluia, que naquele dia o irmão Antônio foi no culto naquela denominação, uma igrejinha também pequenininha. Bendito seja o Senhor. E ao término do culto, o irmão Antônio veio, ele era porteiro mais antigo, sua esposa também, vieram. Bendito seja o Senhor. E fez assim: aleluia, pastor, esqueci o nome dele, ele falou o nome dele, falou: pastor, estava conversando com o irmãozinho da igreja do Véu, ele estava me explicando acerca da doutrina. Eu quero saber se nós estamos certos ou se eles que estão certos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, uma ira tomou o coração daquele homem. Fez o quê? Você está procurando outro pastor? Você está procurando outra igreja? Nunca mais coloca seus pés aqui. Irmão Antônio e a sua esposa, irmã Silda, foram saindo. E conforme foi saindo, a irmandadezinha daquele lugar fez: meu Deus, fez isso com o irmão Antônio, que é um dos fundadores da igreja. O que ele vai fazer com nós? Aonde o irmão Antônio for, nós vamos também. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. O Senhor virou nosso cativeiro naquele lugar, irmãos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu dou graças a Deus. Aleluia, que no ano de 2017, um dia o Senhor deu assim na palavra. O Senhor dizia assim: vou te colocar como anjo dentre pecadores e viciados. Quando terminou o culto, eu saí aqui do lado daquele culto e falei: Senhor, a palavra fala que não é nem para a gente se assentar na roda dos escarnecedores. Senhor, eu não entendi, Senhor. Senhor, eu preguei de mim mesmo, tem misericórdia. Entrei numa guerra, irmãos. Isso era uma segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, me ligaram do postinho de saúde e a enfermeira se identificou. E ela fez assim: falou: seu Heber, eu gostaria que o senhor fizesse uma palestra. Falei: palestra? Como assim? Do que é? Ela falou: acerca da Páscoa. Falei: da Páscoa, mas para quem? Ela falou: para os alcoólicos anônimos. Bendito seja o Senhor. Então me lembrei da palavra. Glória a Deus às alturas.
E dentre aqueles, irmãos, o Senhor tem feito muita obra de conversão. Bendito seja o Senhor. Eu sinto de contar para a querida Irmandade. Bendito seja o Senhor. Que é um dos senhores que frequentava os Alcoólicos Anônimos, magrinho que nem um Cristo, irmãos. Bendito seja o Senhor. Nunca benção. Um Senhor benzedor. Bendito seja Deus, que ia naquelas reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Eu achava, irmãos, bendito seja Deus, que ele ia por ir, que ele não prestava atenção em nada. Irmãos, e os dias se passaram, bendito seja o Senhor, aleluia. E desde o início ele frequentava. E quando foi no ano de 2020, o Senhor fez um movimento bonito num batismo durante a pandemia. O Senhor chamou 9 almas, e a última que batizou era enteada dele. Ela falou assim: irmão, o senhor pode ir lá fazer uma visita para o meu padrasto? O senhor sabia que ele está internado? Irmãos, eu fui fazer uma visita para o seu Irini. Eu falei para ele: seu Irini, olha, eu vim aqui te visitar, vim aqui orar pelo senhor. Olha, eu preciso mesmo de oração. Falei: seu Irini, vim aqui conversar com o senhor acerca da salvação da alma e a necessidade que a alma tem de ser salva por Cristo, pelo processo do santo batismo. Ele fez: opa, tu tem a tua religião, eu tenho a minha. Eu nasci católico, vou morrer católico. Bendito seja o Senhor. Eu preciso de oração, mas não me fala acerca de batizar. Glória a Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus que por diversas vezes estive visitando ele no hospital. Bendito seja o Senhor. A última vez que visitei, ele tinha feito biópsia da garganta e do pulmão. Bendito seja Deus. Irmãos, ele já estava com bastante dor, com dificuldade para falar. Visitei ele, irmãos, e todas as vezes que eu visitava, eu sempre falava: irmão Irini, pensa nisso, tua alma necessita de salvação. Glória ao Senhor. Irmãos, ia embora. Bendito seja Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus essa noite, que a última vez que eu visitei ele, eu pensei comigo, falei: Senhor, de repente o Senhor nem quer salvar essa alma, eu estou vindo aqui insistir. Senhor, eu acho que eu não vou vir mais não. Glória a Deus. Irmãos, homem nenhum entende de alma. Quem entende de alma é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus, irmãos. Bendito seja o Senhor, que logo tivemos o nosso primeiro Santo Deus. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Braz, sexta-feira. Irmão Hélio Bianco, ancião de Dracena, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, onde nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade, né, irmãos? As pregações estão vindo, nós estamos colocando, conforme for vindo, para a nossa querida Irmandade acessar esses conteúdos. Se alguém, porventura, que vão pegar essa pregação e tentar tirar do contexto, a Irmandade não assista de maneira alguma. Correto, irmãos? Ficamos aqui na palavra completa, tá bom, queridos? Deus abençoe e vamos congregar hoje, né? Fique com Deus. Será que não está tarde? Pegar o cinto de hoje. Bendito seja o Senhor. Irmãos, cheguei lá, aleluia. Alguém também dos Alcoólicos Anônimos segurando ele tentando levantar. Falei: deixa ele. Irmãos, ele já não tinha voz. Ele, quando me viu, ele fez: eu pensei. Mãe Nini, o senhor pensou no quê? Eu pensei que eu preciso ser batizado para me salvar minha alma. Glória a Deus. Aleluia, eu entendi. Mas eu fiz assim: o que foi? O senhor precisa batizar, o senhor fará? Eu preciso batizar para me salvar minha alma. Glória a Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus essa noite. Bendito seja o Senhor, que oramos junto com ele. Falei para ele que eu ia conversar com o médico dele, mas que provavelmente no outro dia já seria seu batismo. Irmãos, na época, bendito seja Deus, eu era operador, então avisei meu ancião. Falei: irmão Vilmar, fica no jeito. Bendito seja o Senhor, que amanhã nós vamos ter um batismo. Não é nem de emergência, de urgência. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu dou graças a Deus nessa noite, porque mandei mensagem para o médico. Bem de manhãzinho o médico me respondeu: eu falei: seu Heber, se esse é um desejo dele, esse é o último desejo dele, porque ele não volta mais para casa, ele já está sentenciado à morte.
Se ele estiver como ele estava ontem, eu permito o batismo. Agora, se ele estiver pior, não tem condições. Falei, doutor, se Deus quiser vai dar tudo certo. Daqui a pouco o médico me retornou e fez, seu Heber, infelizmente, seu Irini, ele estava na ânsia da morte, então precisei aplicar uma medicação para ele não estar sofrendo. Seu Irini não volta mais. Irmãos, bendito seja o Senhor, aqui não me feriu, glória a Deus. Ele fez outra coisa e não chega até o meio-dia, então não adianta mais, acabou para ele. Bendito seja o Senhor. Irmãos, corri no hospital, aleluia, santo Senhor, e comecei a fazer carinho na cabeça dele. E dizia assim, irmão Elini, o Senhor lembra de mim, ontem eu estive aqui. O Senhor falou que o Senhor sentia de ser batizado, conversa comigo, e do jeito que ele estava, ele permaneceu. Irmãos, eu fui insistindo, daqui a pouco a irmã dele me chamou e fez, viu, não adianta não, ele não volta mais não, o médico já falou já que ele não chega até o meio-dia, bendito seja o Senhor. Eu fui insistindo mais um pouco, e daqui a pouco, irmãos, eu me conformei com aquela situação. Irmãos, e a hora que eu fui virar, irmãos, não deu tempo de eu virar meu corpo. Foi muito rápido. Eu pensei assim, falei, Senhor, cadê tua carta? Onde o Senhor falou da carta, Senhor, cadê tua carta? A hora que eu pensei, Senhor, cadê tua carta? O irmão Elini abriu os olhos, sentou e fez, irmão, eu preciso batizar para mim, salvar minha alma, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Liguei para o médico, falei, doutor Paulo, o seu Elini voltou. Falou, seu Heber, não tem como ele voltar. Falei, doutor, ele voltou. Mas como assim? Falei, doutor, ele está aqui, Vivinho da Silva, está conversando com aquela dificuldade dele. Ele falou, tá, então me explica, o batismo de vocês é por imersão ou por aspersão? Falei, doutor, é por imersão, de acordo com a palavra de Deus. Falei, senhor Heber, então não tem o que fazer. Falei, Senhor, tem misericórdia. Falei, doutor, então vamos fazer o seguinte, minha parte eu fiz. Tudo que ele dava ao meu alcance eu fiz. Então, que o peso dessa alma caia sobre as suas costas. Mas quando eu falei isso, ele ficou quieto um pouquinho e ele viu, eu vou permitir esse batismo. Glória a Deus. Irmãos, dou graças a Deus, bendito seja o Senhor. Quando o ancião chegou, que olhou, ele tomou um susto, eu ouvi, o senhor se assustou por quê? Falei, irmão, eu tive um sonho essa noite. Tinha várias crianças ao meu redor. Uma daquelas crianças estava correndo perigo, glória a Deus, aleluia. E eu pegava aquela criança no colo e colocava ele em cima de uma rocha e falava, a partir de agora você não corre mais perigo. Quando eu olhei para o rosto da criança, era o rosto dele, bendito seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, graças a Deus que foi feito o batismo. Ao término do batismo, o ancião foi saudar a mãe Elini, fez, mãe Elini, por esses dias vou te visitar lá na tua casa. Ele fez, não precisa. Irmão, mas não precisa porque? Não precisa, porque agora eu não volto mais para minha casa, agora eu já estou acertado. Agora eu vou para os céus, glória a Deus, aleluia. O nome disso, irmãos, é certeza da vida eterna, glória a Deus. No outro dia o Senhor passou e recolheu o seu servo. Eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. O Senhor não tem causa perdida. Irmãos, eu dou graças a Deus, irmãos. Outra obra, também acerca dos alcoólicos anônimos. Um rapaz, irmãos, que era daqui da região de Ubatuba, se mudou para o Rio Grande do Sul. E ele chegou a ser pastor numa outra denominação. Irmãos, ele se envolveu nos vícios, bendito seja o Senhor, e vivia uma vida bastante difícil. Irmãos, ele frequentava essas reuniões, de vez em quando congregava junto conosco. Irmãos, e quando foi no ano de 2023, irmãos, eu convidei ele para fazer um serviço em casa. Ele observou o seguinte, que a gente não trancava a porta. Irmãos, é uma cidade bem pequenininha, irmãos, não tem índice de violência nem nada. Irmãos, a gente nem trancava a porta nem nada. Ele percebeu que a gente não trancava a porta de casa. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu dou graças a Deus que um certo dia ele passou no meu serviço, conversou comigo e ele foi embora. Daqui a pouquinho, irmãos, minha esposa falou, Heber, eu acho que tem alguém em casa.
Falei, não, velho, não tem. E ela puxou nessas câmeras, esses sites aí baratinho, irmãos, e acessou a câmera e ela escutava os barulhos, como se estivesse revirando a nossa casa. Falei, tem alguém em casa? Falei, não, Dani, é algum gatinho que entrou, alguma janela que ficou aberta. E eu tomei ela e eu corri para minha casa, irmãos. E quando estou chegando com o meu carro, irmãos, o carro desse rapaz que eu platinei, irmãos, saindo em alta velocidade. Bendito seja o Senhor. Irmãos, buzinei, tentei parar ele foi embora. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu acho que ele veio aqui em casa, veio ter piedade, eu acho que veio furtar alguma coisa. Entrei, irmãos, na cozinha, tudo certinho, porque geralmente leva eletrodoméstico, olhei tudo certinho. Falei, Senhor, alguma coisa aconteceu. Irmãos, passei nos lugares que ele frequentava, ele não estava, e passei por diversas vezes em frente à casa dele. E a última vez que eu passei, vi que o carro dele estava escondido, chamei e ele saiu, fez, meu querido, pode falar. Falei, Claudinei, eu já sei o que você foi fazer em casa. Nós vamos conversar, mas só depois. Primeiro você retira do teu carro, o que você pegou lá na minha casa, coloca no porta-malas do meu carro. E ele começou, está vendo só, eu sou um Judas Iscariotes, tanto que o Senhor me ensinou acerca do Evangelho, o tanto que o Senhor me ensinou daquilo que é bom, e agora olha só o que eu fui fazer. Eu falei, Claudinei, não, vamos conversar agora. Primeiro você vem, irmãos, e na época nós estávamos numa construção na igreja central, e ele veio com os fios da igreja, que nós estávamos guardando na minha casa, que era de valor, irmão. Ele veio com aqueles fios, irmãos, confesso diante de Deus e da Irmandade, na hora, irmãos, uma ira quis tomar meu coração, bendito seja o Senhor. Naquela hora o Senhor falou comigo, o Senhor falou, prega perdão, amor e misericórdia, glória a Deus. Irmãos, dou graças a Deus, bendito seja o Senhor. E comecei a conversar com o Claudinei, ele disse, olha, se o senhor quiser chamar a polícia, o que o senhor fizer, o senhor está na razão. Eu falei, não, Claudinei, não vou chamar a polícia, não vou fazer nada. Deus falou para mim pregar amor, perdão e misericórdia. Eu falei, mas eu não sou digno de perdão. Eu falei, se Deus falou, você é, glória a Deus. Aleluia, fomos conversando as coisas de Deus, ele chorou bastante. Ele fez, irmão, eu nunca mais vou entrar dentro da igreja, eu não tenho mais condição, porque eu roubei daquilo que é santo, irmão. Eu não posso mais. Falei, Claudinei, Deus te dará força. Irmãos, e passou os dias, o Claudinei não voltou mais, irmãos, não congregou mais, não encontrei mais ele. Mas quando foi, irmãos, dia 24 de fevereiro de 2024, nós tivemos a abertura da central. Bendito seja o Senhor. E no dia 25, pela manhã, tínhamos um batismo, e o Senhor estava me dando a graça de estar nas águas, no atendimento batismo, e daqui a pouco, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, é uma virtude maravilhosa, essa daqui que se manifesta dentre nós, irmãos, visitou seu povo. E o Claudinei estava lá no cantinho, levantou, se trocou, desceu no tanque, fez, irmão, antes de eu ser batizado, preciso escutar novamente que o irmão me perdoou, glória a Deus. Falei, Claudinei, se Cristo te perdoou, quem sou eu para mim te glória a Deus? Dou graças a Deus, irmãos. Aleluia, que o irmão Claudinei foi batizado de acordo com a santa palavra de Deus. Aleluia, serviu o Senhor, irmãos, com fervor, glória a Deus. A enfermidade o tomou depois de um certo tempo. Aleluia, santo Senhor, eu dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor passou, recolheu o teu servo, irmãos, cheio da esperança da vida eterna, glória a Deus. É maravilhoso o dia do batismo, mas é muito mais maravilhoso o dia que o Senhor leva alguém na esperança da vida eterna, glória a Deus, as alturas. Irmão, dou graças a Deus. Irmãos, bendito seja o Senhor. Como falei para a Irmandade, tínhamos, irmãos, a nossa congregação bem pequenininha, irmãos, e logo começou a encher, com os irmãos de outra denominação, começou a congregar junto conosco. Bendito seja o Senhor. Um certo dia, um ancião próximo a nós estava no atendimento do santo culto,
irmãos, e eu era cooperador na época, e ele fez assim: irmão Éder, você tem que dar um jeito de ampliar essa congregação. E eu falei para ele: irmão, a administração falou que não tem recurso. Ele falou: mas você não tem amigo? Eu falei: eu tenho. Ele falou: então, dá um jeito, bendito seja o Senhor. Ao término do culto, tinha uns irmãos que nos visitavam do estado do Paraná, e esse irmão pegou e me deu um abraço e disse: irmão, nós temos um grupo de construção, eu que faço os desenhos da região de Ponta Grossa. Esse irmão aceitar, a gente vem aqui. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: é uma preparação de Deus. Na comunhão com a administração, irmãos, começamos aquela ampliação, depois derrubamos as paredes que era necessário derrubar, e estava indo de vento em polpa. Os irmãos iam com recurso, ia com mão de obra, mil maravilha, bendito seja o Senhor. Mas quando foi um certo dia, esse nosso irmão do estado do Paraná me ligou, fez um Éder, próximo final de semana estamos indo sem verba, sem condições. Então fala para a Irmandade se esforçar acerca de cimento. Irmãos, anunciei para a Irmandade, ele não falou quanto saco de cimento, eu sou meio lerdo, bendito seja o Senhor. Eu dou graças a Deus, irmãos, que ao término que no outro dia, uma nossa irmã, vovozinha, vou contar a situação da irmã, só para a Irmandade entender, bendito seja o Senhor. Essa nossa irmã, ela morava, irmãos, bendito seja o Senhor, numa casinha de madeira, irmãos, coberto, parte com lona, parte com telha brasilite, bendito seja o Senhor. Não tinha um banheiro, usava um riozinho que passava no fundo, bendito seja o Senhor. A pessoa que morava na frente cedeu para ela morar, irmãos, criava pato, galinha, onde a irmã morava, bendito seja o Senhor. Essa irmã tinha uma única filha, a filha faleceu, deixou, irmãos, um empréstimo no nome da nossa irmã, e 5 netos de herança, bendito seja o Senhor. E essa nossa irmã me ligou, irmãos, na terça-feira pela manhã, fez: Éder, eu preciso que o irmão venha me buscar aqui no centro da cidade. Eu chamei minha esposa, e ela estava de frente ao material de construção. Falei: irmã Catarina, entra. Ela falou: não, meu irmão, Deus acabou de fazer uma obra. Falei: então me conta. Ela falou assim: irmão, eu vim aqui porque eu tinha desejo de cooperar na coleta, mas eu não tinha condição nenhuma. Glória a Deus nas alturas. Então o que eu fiz? Eu vim aqui nesse material de construção, eu pedi para que me vendesse um saco de cimento fiado, e a dona do material de construção me falou que cimento é que nem cigarro. Glória a Deus, aleluia, não se vende fiado. Então eu estava saindo entristecida. Ela veio, bateu no meu ombro e fez: olha, então eu vou vender para a senhora, mas dia 25 a senhora vem acertar. E ela fez assim para mim: não está vendo que obra, irmãos, aquilo me feriu. Eu fui falar para ela que não precisava, e quando eu fui falar que não precisava, aleluia, santo Senhor, o Senhor me repreendeu. O Senhor falou: deixa, porque essa é a minha vontade. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu dou graças a Deus, bendito seja Deus, aleluia, que logo veio o rapaz para colocar aquele saco de cimento no carro, e ela fez: irmão, tem mais um favor para me pedir para o irmão. Eu falei: então pode falar, irmão. O irmão me deixou antes do bairro da igreja. Eu falei: mas por que a senhora morava perto? Irmão, para que ninguém perceba que fui eu que doei o saco de cimento. Glória a Deus. A palavra fala, irmãos, o que se faz em oculto, Deus retribui publicamente. Bendito seja o Senhor. Irmãos, dou graças a Deus, chegou o final de semana, os irmãos vieram trabalhar, aleluia, todos fazendo os serviços externos, e na hora de completar lá dentro, o irmão me chamou, fez: irmão, o irmão está de brincadeira com nós. Falei: por quê? Irmão, nós temos 36 metros para a gente completar, e só temos 4 sacos de cimento, irmão. O que nós vamos fazer com 4 sacos de cimento? Eu falei: irmão, foi o que Deus preparou. Ele falou: não, irmão, não tem o material, como que nós vamos fazer? Bendito seja o Senhor. Falou: o duro que se a gente fizer não vai ficar bom, porque vai dar emenda. E se a gente guardar, o inverno de vocês aqui é úmido, vai integrar. Glória a Deus. Meu irmão,
tudo menos empedrado, porque aqui tem a oferta da viúva pobre. O que eu contei para a Irmandade, eu contei para eles. Bendito seja o Senhor. Se é assim, então nós vamos fazer pela fé. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. A carriola que levou fui eu, irmãos. E quando virei, que os irmãos começaram a recuar, gritando para os irmãos da Vitorneira: está muito forte de cimento, está gorda, está rolando. Glória a Deus. Glória a Deus, eterno Pai, glória. Culto glorioso, água rasa, irmão Cláudio Codon, pregou pela guia do Espírito Santo, revelação da palavra de Deus. Daquilo que Deus faz, irmãos, bendito seja o Senhor. Não precisa enfeite, glória a Deus. Aleluia, tinha um irmão por nome de Fábio, da cidade de Carambeí, que estava lá. Aleluia, ele nem se deu conta, e ele sentado, fez: irmão Éder, olha para mim, eu tenho uma obra de multiplicação agora para me contar. Para minha esposa e para o meu filho, que coisa linda! E quando eu olhei para ele estava sentado nos sacos de cimento. O que não estava com 4 foi feito com 3. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, dou graças a Deus que esses irmãos vieram, terminaram todos os serviços. Foi uma bênção maravilhosa. E os dias se passaram e a adversidade bateu na porta da casa da irmã Catarina. Todos que moravam de fundo para o riozinho ganhariam uma casa, menos ela, que ela morava de favor no fundo do terreno. Glória a Deus. Irmãos, me conduí com aquela situação e fui lá na assistência social. Falei: pelo amor de Deus, quem mais precisa vocês vão deixar sem. Senhor, eu não tenho o que fazer, isso aqui é plano de governo. Falei: que plano de governo que nada, isso aqui é que mais necessita. E fui insistindo, daqui a pouco ela fez: casa eu não consigo dar, mas um terreno eu consigo. Falei: já tá bom. Ela falou assim: mas também quem é um terreno para uma pessoa pobre? Falei: pessoa pobre não, nós somos um povo do amor. Se Deus preparar um terreno, Deus vai preparar a casa. Glória a Deus. Vamos resumindo, final de semana, parte desses irmãos que tinha nos ajudado nessa ampliação, foram me visitar. Estava o saudoso irmão Balduino, que era o senhor mais velho de Castro. Eu fiz: irmão Balduino, qual é o desejo do seu coração? Sente de fazer uma visita aqui na cidade, sente de visitar meu ancião na cidade de Sarandi. O irmão sente de repente de conhecer a construção de Passo Fundo, que na época era construção. Ele baixou a cabeça e ele fez: irmão, uma visita aqui na cidade, onde o irmão sentiu de nos levar, nós iremos. Irmãos, eu não associei uma coisa a outra, bendito seja o Senhor. E me veio o sentimento de levar os irmãos à casa da irmã Catarina. Quando chegamos lá, irmãos, bendito seja o Senhor, não tinha banco, não tinha sofá, não tinha cadeira, só tinha uma caminha de solteiros, colchonetinho enroladinho, colocado na tesourinha da casa. Glória ao Senhor. Mas quando for morar, irmãos, encontrando essa presença maravilhosa que se manifesta dentre nós, irmãos. Aleluia, Santo Senhor. E na hora que nós estávamos saindo, um daqueles irmãos me puxou. Mesmo Éber, Deus me pediu uma parte. Falei: então faz o que Deus pediu. Falei: irmão, eu não sei se pode. Falei: o que é? Falei: irmão, eu senti de vir construir uma casa para essa irmã. Eu falei: irmão, será que pode ser construída aqui nesse terreno? Eu falei: irmão, nesse terreno não dá. Inclusive ela está sendo desapropriada daqui. Meu Deus, irmão, teu irmão vai ter que correr atrás do terreno. Eu falei: mas essa semana Deus já preparou. Glória a Deus. Resumindo, irmãos, Deus preparou, foram 16 valentes, com um caminhão Luke carregado. Bendito seja o Senhor. Em 2 dias e meio se cumpriu a palavra daquilo que está escrito: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. A serva de Deus, aleluia, Santo Senhor, lançou um saco de cimento, colheu uma casa. Eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Momento que jamais vou me esquecer, irmãos, quando entregou a chave na mão dela, ela não olhou que os vizinhos estavam olhando, que na época era boi de chão, bendito seja o Senhor. Mas quando entregou na mão dela, levantou as 2 mãos para cima, saiu pisando firme, caiu de joelho no meio da rua e glorificava o Senhor nosso Deus.
Glória a Deus às alturas, Santo Senhor. Irmãos, dou graças a Deus, passou mais um dia, estou eu no mercado, irmãos, comprando alguma coisa. Bendito seja o Senhor. E tem um senhor que ele escreve um jornalzinho e distribui em toda a região. Bendito seja o Senhor. Ele fez, senhor Heber, tanto que eu te procurei. Falei, por quê? O senhor precisa de algum serviço meu? Ele falou, não, precisava fazer uma matéria, acabei colocando teu nome, o nome da tua igreja. Falei, pelo amor de Deus, minha igreja não se envolve com nada disso. E as outras denominações faz ali alguma propaganda e tudo. Eu falei, rapaz do céu, agora já era, bendito seja o Senhor. E puxou, irmãos, aleluia, do caminho dele, um jornalzinho daquele, abriu e entregou na minha mão. E estava escrito mais ou menos assim. Depois, se alguém tiver curiosidade, eu acho que eu tenho uma chance da minha pastinha. E estava escrito mais ou menos assim: gesto concreto. Em tempos em que muitos pastores e igreja correm atrás do povo para conseguir recurso e dinheiro, nessa cidade nós temos a sorte de termos a congregação cristã no Brasil. E através desse povo, Deus cumpriu o desejo da dona Catarina, lhe preparando uma casa. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. O que se faz é um culto, Deus retribui publicamente. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, dou graças a Deus por essa boa preparação. Irmãos, o relógio aqui anda mais rápido que o nosso lá. Nossa, a gente coloca aquelas pilhas já meia morreram. Bendito seja o Senhor. Irmãos, convida a querida irmandade, ministério, a estar congregado junto conosco em rodada. Será um grande prazer e alegria. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, Isaías capítulo 38, Cangaíba, Ancião Heber, Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Eu falei Mato Grosso, mas é Rio Grande do Sul, abril de 2026. Primeiro foi colocado a pregação e segundo o testemunho, irmão. Coisa linda dos céus para nós ouvir e ficar mais crente, né, irmão? Santo Deus. Coisas boas no cristão no Brasil. Voltou com tudo esse canal, viu, irmão? Esse canal era lá da época do Orkut e voltou de novo para nossa querida Irmandade apreciar. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.